Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso Fórum de Práticas do Cuidar 2. E nós vamos começar esse fórum hoje corrigindo as questões que foram solicitadas na aula anterior, tá? Daqueles estudinhos de caso. Primeiro, a Pro tinha pedido para vocês fazerem a classificação dos diagnósticos de enfermagem quanto a ser de real, né, com foco no problema, de risco, de promoção ou de síndrome. A gente viu no primeiro estudo de caso, que era daquela mulher que tinha vários problemas, que quase todos os diagnósticos dela eram diagnósticos reais, ela já apresentava esse problema, né? Como que eu consigo ter certeza disso? Primeiro, vendo os componentes desse diagnóstico, eu consigo ver que tem os fatores relacionados, as características definidoras, né? Eu consigo ver os fatores de risco, que tem os diagnósticos de risco, né? E outra coisa é pelo foco, né? Quando eu tô vendo o foco no problema, eu tenho um diagnóstico real, né? Uma nutrição desequilibrada, uma troca de gases prejudicada, um volume de líquidos deficiente, né? E quando eu tenho aí um risco de desenvolver uma propensão, eu tô falando em diagnóstico de risco, ok? O segundo estudo de caso era aquela mulher que perdeu o emprego, que estava um pouco ansiosa. Acontece a mesma coisa que no estudo de caso anterior, tá? A maioria dos diagnósticos ela já apresenta, tá? São diagnósticos reais, que têm as características definidoras e os fatores relacionados, tá? Com exceção aqui do risco de pressão arterial instável, que teria os fatores de risco, que é outro foco, tá? Todos os demais. E no último estudo de caso, daquele senhor que ia retirar um câncer do intestino, a gente tem tanto diagnósticos reais focados no problema, quanto vários diagnósticos de risco, né? Ainda a gente tem um diagnóstico de promoção, ou seja, que ele está tendo aquela disposição para melhorar, e a gente só não tem um exemplo do diagnóstico de síndrome, tá? Espero que tenha ficado, então, bem claro em relação à classificação desses tipos de diagnóstico. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a Pro, tá? Pelo fórum, pela sala de café ou pelo e-mail. Aí, a segunda questão, eu perguntei para vocês, e aí, qual deles é mais importante, né? É o real, é o de risco, é a síndrome? Qual deles é prioritário? Pensem que a base do diagnóstico de enfermagem é o raciocínio clínico, que vai fazer com que vocês, enfermeiros, decidam o que está errado no paciente, o que precisa ser feito nesse paciente. Então, esse raciocínio clínico nada mais é do que o quê? Uma interpretação, uma conclusão sobre os problemas de saúde que esse paciente tem. Então, se eu estou querendo identificar os problemas de saúde que esse paciente tem, o mais importante para mim é aquilo que é prioritário, né? Aquilo que ele precisa fazer imediatamente, né? Por exemplo, se eu tenho lá intolerância à atividade, um diagnóstico real. Você tem um risco de quedas, pensando que eu estou falando de um idoso, né? De, sei lá, 82 anos, mora em regime asilar, né? Risco de quedas e disposição para o controle da saúde. Então, tem um diagnóstico real, um diagnóstico de risco e um diagnóstico de promoção. Nesse exemplo, eu consigo ver que é mais importante eu prevenir a queda nele, por ele ser um idoso, e que isso vai gerar muitas complicações, um prognóstico muito ruim, do que a intolerância à atividade, que seria um diagnóstico real. Então, pensem sempre que não é só o real que é o mais importante, e sim aquilo que é prioridade para o paciente. O que vem em primeiro lugar para ele, né? Ele está correndo algum risco sério, né? Ou o diagnóstico real dele já emite um certo risco, né? É isso que era o importante. Aí, depois, a Pro, toda empolgada, né? Pedi para vocês criarem um estudo de caso hipotético e depois elencarem esses problemas de enfermagem, esses casos, né? Que devia ter, eu nem tinha dito quantos diagnósticos precisava. Eu só tinha solicitado para vocês fazerem um estudo de caso, igual esses 3 que eu apresentei para vocês, né? Pensem assim, que fazer isso na prática
faz com que vocês consigam concretizar esse aprendizado, porque vocês vão estar bolando esse raciocínio clínico. Só que o que aconteceu, né? Uma sala de 38 alunos no matutino, apenas 7 casos foram propostos, né? Nem 20% da sala respondeu esse fórum, criou esse fórum. E sabe o que eu tenho observado? Que o número de comentários no matutino tem caído pela metade, tá? E isso preocupa, por quê? Porque enquanto vocês não exercitarem, vocês não praticarem, essa parte da SAI, ela exige experiência profissional. Então, aproveitem desse recurso para estarem bolando estudos de caso e estarem encontrando esses diagnósticos de enfermagem, tá? E no noturno? De 57 alunos, 8 casos só foram sugeridos, né? Não dá nem 15% também, né? E também tá tendo esse declínio aí de participação, tá? Então, a Pro queria chamar a atenção para essas atividades. É um momento de vocês estarem aprendendo, né? De vocês estarem realizando isso para crescimento profissional, tá? Então, eu vou querer que vocês façam, né? Que vocês criem esse caso clínico, porque nós vamos estar utilizando isso nas próximas aulas, tá? Nas próximas aulas ele vai ser de extrema importância e eu quero que quem fez reveja se tem pelo menos 5 diagnósticos de enfermagem, tá? Então, vai ser essa atividade aí que vocês vão ter que fazer de tarefinha de casa. Pensar no estudo de caso, pensar em alguma coisa que vocês já viram no hospital, ou criar, né? Criar, inventar e conseguir identificar pelo menos 5 diagnósticos de enfermagem, ok? Então, é isso. Um beijo.